Esse busto de bronze, que aparece na capa deste vídeo, foi datado por volta da primeira metade do século I depois de Cristo. Mas e se essa data estiver errada? Não de forma grosseira, nem por erro humano, mas por limitações físicas dos próprios métodos que a ciência usou durante décadas para datar praticamente tudo o que tu vês nos livros de história, incluindo o que entendemos por idade do bronze e idade do ferro. Ao longo deste vídeo, as datas que tu viste sempre estampadas nesses livros vão começar a parecer um pouco menos fixas do que pareciam. E tu vais entender como a humanidade vem lidando com essa questão, que parece simples quando tu só lês os números prontos, mas é tudo, menos isso. Meu nome é Walter Black e este é um canal de química para mentes inquietas. Para entender por que certas datas estão erradas, precisamos primeiro entender o método que a ciência mais usou para reproduzi-las. Em meados do século XX, Willard Libby desenvolveu a datação por radiocarbono e ela revolucionou a arqueologia. A ideia central é simples: os organismos vivos absorvem dois isótopos de carbono da atmosfera, o instável, carbono 14, e o estável, carbono 12, numa proporção fixa. Quando o organismo morre, essa troca cessa e o carbono 14 começa a decair a uma taxa constante, ditada por sua meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. A partir desse decaimento, tu calculas quanto tempo passou desde a morte. O problema é que o método partia de uma premissa que acabou se mostrando errada, a de que o carbono 14 sempre existiu na mesma concentração na atmosfera ao longo do tempo. Não existiu. O fluxo de raios cósmicos que produz esse carbono 14 na atmosfera varia constantemente por oscilações no campo geomagnético, pela atividade solar, por mudanças no ciclo global de carbono. Então, os cientistas precisaram criar curvas de calibração, tabelas de conversão entre os anos de radiocarbono medidos no laboratório e os anos reais do calendário. Só que nessas curvas apareciam platós e reversões, intervalos onde a curva ficava tão plana que uma única leitura pode corresponder a múltiplos períodos históricos ao mesmo tempo. O caso mais notório disso tem um nome: platô de Hallstatt. Ele se estende de aproximadamente 800 a.C. e 400 a.C., 4 séculos inteiros, onde a curva de calibração basicamente para de funcionar. Qualquer amostra desse período resulta em margens de erro tão amplas que o radiocarbono convencional se torna inútil para datar a transição da idade do bronze para a idade do ferro na Europa. Para contornar isso, desenvolveu-se a função R-Simulate do software Oxcal, que permite simular medições repetidas e mapear a dispersão de idades radiocarbônicas. A aplicação prática no campo militar romano de Hermeskeil, na Alemanha, mostrou como simulações estatísticas rigorosas conseguem trabalhar dentro dessas incertezas. Mas os problemas do método não ficam só nas curvas. Há também dificuldades que vêm de fora, e uma delas gerou uma das maiores polêmicas arqueológicas recentes. É o chamado efeito reservatório. Ela acontece quando um organismo vivo absorve carbono de fontes isoladas da atmosfera moderna e a data resultante aparece artificialmente envelhecida. O caso mais dramático foi nas pegadas humanas fossilizadas no Parque Nacional White Sands, no Novo México. Sementes de uma planta aquática chamada erva de borla espiral, encontradas nas mesmas camadas das pegadas, foram datadas entre 23.000 e 21.000 anos atrás. A conclusão inicial era de que os humanos estavam na América do Norte durante o último máximo glacial. Mas os críticos argumentavam que essa planta absorveu carbono inorgânico antigo, dissolvido nas águas profundas, o chamado efeito reservatório de água doce. E isso invalidava as datas. Para resolver, combinaram-se dois métodos independentes: datação de pólen terrestre
que não sofre esse efeito, e a datação por luminescência estimulada opticamente, a OSL, nos grãos de quartzo dos sedimentos. O resultado confirmou a cronologia original. Os humanos estavam lá mesmo. Ainda na categoria das anomalias externas, em ambientes vulcânicos, plantas próximas de vulcões ativos absorvem dióxido de carbono magnético sem carbono 14. Isso produz datas falsamente antigas. A erupção do vulcão Topo, na Nova Zelândia, um dos maiores eventos eruptivos do Holoceno, foi originalmente datada aproximadamente entre 222 a 242 d.C., a partir de árvores fossilizadas. Os críticos contestaram. A solução veio de outros continentes. Pela tefrucrologia de alta resolução, identificaram-se micropartículas de vidro vulcânico quimicamente idênticas às de Topo em camadas de gelo na Antártida, datadas de forma independente por camadas anuais entre 211 e 249 d.C. A datação original foi validada. A discussão encerrou. E foi exatamente esse tipo de cruzamento entre métodos que abriu espaço para uma revolução. A revolução foi a calibração de radiocarbono de alta resolução, não mais precisão secular, resoluções anuais. O marco central foi a curva de calibração internacional INTCAL 20, que substituiu a medição em blocos de múltiplos anéis de árvores pela análise de anéis individuais. Com isso, oscilações rápidas e picos agudos de carbono 14, que antes ficavam invisíveis nas médias, passaram a ser detectados com nitidez. E aqui entram os eventos Miyake. São surtos extraordinários de radiação cósmica causados por supererupções solares de escala milenar. Quando essas correntes de prótons de alta energia atingem a alta atmosfera, ocorre uma reação com o nitrogênio 14 que produz uma quantidade enorme de carbono 14 em curto espaço de tempo. O evento de 775 d.C., por exemplo, praticamente dobrou a taxa normal de produção global, passando de 1,6 a 2 átomos por centímetro quadrado por segundo para aproximadamente 4. O que torna isso extraordinário é o que acontece depois. Esse excesso de carbono radioativo espalha-se pelo globo, pela circulação atmosférica e é fixado nos tecidos de todas as árvores do planeta ao mesmo tempo, deixando uma assinatura química idêntica no mesmo anel de crescimento anual em todas as florestas. Os picos mais documentados ocorrem em 671 a.C., 775 d.C. e 993 d.C. Guarda esse último. Em Lunsumi 12, Terra Nova, Canadá, o único assentamento viking inquestionável na América do Norte, a presença escandinava era datada vagamente entre os séculos 10 e 11 d.C. As datas clássicas de radiocarbono sofriam desvios por causa da madeira antiga reaproveitada e os poucos artefatos remanescentes eram inconclusivos. Para chegar a uma data precisa, analisaram-se 3 peças de madeira descartadas na ocupação, cuja origem escandinava foi confirmada por marcas de ferramentas metálicas que não existiam entre os povos indígenas da região naquele período. O processo seguiu 3 passos. Primeiro, extraíram-se amostras de anéis de crescimento individuais das 3 madeiras, usando a resolução de anel único da INTCAL 20. Segundo, identificou-se de forma geoquímica o pico de carbono 14 do evento Miyake de 993 d.C. nos anéis internos de cada fragmento. E terceiro, contaram-se os anéis formados depois desse pico até chegar à borda externa da madeira, a chamada borda Weyne, que preserva as últimas células vivas antes do abate da árvore. Nas 3 amostras, 28 anéis. 993 mais 28 igual a 1021 d.C.
O exame microscópico da borda Wayne revelou ainda que uma das árvores foi derrubada na primavera e as outras duas no verão ou outono daquele ano. A convergência de dados cosmológicos, botânicos e arqueológicos provou, com precisão sazonal, que os vikings estavam ativamente na América do Norte em 1021 d.C., séculos antes da chegada de Colombo. Só que esses métodos isotópicos todos têm um limite físico, aproximadamente 55 mil anos. Para além disso, ou quando a matéria orgânica simplesmente não existe, a ciência precisou de outras ferramentas. A datação por luminescência, especialmente a OSL, que já mencionei, funciona a partir de um princípio físico bastante elegante. Minerais comuns como quartzo e feldespato têm defeitos nas suas redes cristalinas que funcionam como armadilhas para eletrões livres. Esses eletrões são gerados pela radiação natural do solo, emitida por urânio, tório e potássio. Quanto mais tempo o mineral fica enterrado, mais eletrões ficam presos, de forma proporcional ao tempo e à taxa de radiação de fundo. Quando esse mineral é exposto a calor extremo, como um sílex aquecido numa fogueira ou a luz solar direta, essas armadilhas esvaziam-se de uma vez, liberando a energia acumulada sob a forma de luz. Essa luz é a luminescência. E ela permite calcular quanto tempo o mineral ficou no escuro. Foi com essa técnica e com as séries de urânio, que vou explicar já a seguir, que a nossa própria linha de tempo evolutiva foi reescrita. No início do século XXI, o modelo dominante dizia que o Homo sapiens surgiu no leste da África com base em fósseis etíopes datados entre 160 mil e 195 mil anos. Então, em Jebel Irhoud, no Marrocos, foram escavados fósseis e ferramentas de sílex queimadas. A datação por termoluminescência posicionou aqueles depósitos em aproximadamente 315 mil anos. Somado à redatação de fósseis em Flores Bed, na África do Sul, para cerca de 260 anos, o surgimento do Homo sapiens deixou de ser um evento pontual no leste africano e passou a ser entendido como um processo pan-africano, muito mais antigo e geometricamente disperso. E o que aconteceu na Europa surpreendeu ainda mais. Na caverna de Epidima, na Grécia, 2 fragmentos cranianos foram encontrados colocados na mesma rocha. A proximidade física levou os pesquisadores a assumir que pertenciam à mesma época, mas não pertenciam. O método usado foi a datação por séries de urânio. O urânio é solúvel em água e deposita-se dentro de estruturas minerais em formação, como estalagmites. O seu produto de decaimento, o tório 230, é insolúvel e precipita imediatamente. Quando uma estalagmite cristaliza, aprisiona urânio puro, sem tório, e a partir daí, o relógio nuclear começa a correr. Com essa técnica, revelou-se que os 2 fragmentos tinham mais de 40 mil anos de diferença entre si e morfologias completamente distintas. Epidima 2, com características neandertais claras, foi datado por volta de 170 mil anos. Epidima 1, por outro lado, revelou-se um Homo sapiens primitivo com idade mínima de 210 mil anos, o fóssil de Homo sapiens mais antigo já encontrado na Europa, antecedendo qualquer outro registro aceite na região há mais de 160 mil anos. O que significa, humanos modernos já saíram da África muito antes do que pensávamos, chegaram à Europa e depois foram substituídos por populações neandertais que vieram a seguir. Com métodos cada vez mais precisos para datar ossos, sedimentos e minerais, a próxima fronteira foi a matemática por trás da análise desses dados. Durante décadas, o método mais usado para estimular flutuações populacionais ao longo do tempo era relativamente simples. Pega-se centenas de datas de radiocarbono de sítios arqueológicos, calibra-se cada um individualmente e depois somam-se as curvas de probabilidade.
O gráfico resultante, chamado distribuição de probabilidade somada, ou SPD, era tratado como um reflexo fiel da dinâmica populacional histórica. Estudos recentes mostraram que não. O SPD tem duas falhas estruturais graves. A primeira, ao calibrar cada amostra de forma isolada, antes de somá-las, assume-se que idades de objetos do mesmo sítio não têm relação entre si, como se fossem independentes, quando na verdade todas são partes do mesmo processo populacional. A segunda, os picos e vales que aparecem nesses gráficos não representam crises ou crescimentos populacionais reais. Eram apenas projeções das irregularidades da própria curva de calibração. Platós, reversões, flutuações. Fantasmas demográficos criados pelo método, não pela história. A alternativa estatística robusta foi a modelagem bayesiana. Em vez de processar os dados de forma isolada, os modelos modernos trataram um conjunto de datas de radiocarbono como observações de um processo contínuo, estimulado simultaneamente por um algoritmo chamado Monte Carlo via cadeia de Markov com saltos reversíveis. O que isso permite na prática? Identificar mudanças reais no ritmo de atividade humana sem ser enganado pelas distorções das curvas. E quando essa matemática é combinada com genômica de alta precisão, os resultados são de outro nível. Na bacia dos Cárpatos, o estudo de populações das estepes eurasianas que se instalaram na região no início do período Ávaro, por volta de 567 a 568 d.C., sequenciou o genoma de 424 indivíduos e cruzou os dados com modelagens cronológicas robustas. O resultado foram árvores genealógicas cobrindo 9 gerações e quase 300 indivíduos. Isso permitiu identificar algo que nenhum método anterior teria detectado: comunidades sendo substituídas subitamente em cemitérios específicos sem que a ancestralidade genética geral mudasse. O que isso sinaliza? Realinhamentos políticos locais após o declínio do poder ávaro nos Balcãs a partir de 626 d.C. Eventos sutis demais para qualquer cronologia tradicional. E quando nem ossos existem? Em sítios onde os vestígios osteológicos são escassos ou fragmentados, a solução foi o DNA mitocondrial, preservado nos próprios sedimentos, o chamado Dirt DNA, o DNA da poeira. Na caverna de Denisova, na Sibéria, uma coleta sistemática, cobrindo 300 mil anos de depósitos, permitiu rastrear as transições ecológicas de denisovanos, neandertais e humanos modernos sem precisar de ossos. Os dados revelaram que os denisovanos ocuparam a caverna em períodos de clima ameno há 250 mil anos. O resfriamento glacial, há 190 mil anos, trouxe os neandertais que coexistiram de forma contínua com os denisovanos até a chegada do Homo sapiens há 45 mil anos, marcadas pela emergência de ornamentos e ferramentas do Paleolítico Superior. Poeira, é disso que a ciência precisa agora para reconstruir 300 mil anos de história humana. Durante todo esse vídeo, vimos métodos sendo criados, sendo contestados, sendo refinados. E sobre a pergunta da idade das coisas estar errada, o que me parece mais honesto dizer é que ela depende de onde tu estás. Para quem estava dentro do século XX, usando os métodos disponíveis, ela provavelmente parecia absurda. As datas eram o melhor que a ciência poderia oferecer. Olhando de fora, parece legítima. Daqui a 50 anos, quem sabe o que vão pensar dos métodos de hoje? Ainda há casos abertos. A erupção de Santorini, estimada em aproximadamente 3.300 anos atrás, ainda gera discussões. A ausência de assinaturas químicas válidas em testemunhos de gelo mantém margens de incerteza que a arqueologia egéia ainda não resolveu. Mas o que é inegável é o movimento.
a correção das distorções passadas, a redefinição das velocidades das migrações humanas, da evolução biológica, da relação entre as nossas sociedades e o clima. As datas não são fatos imutáveis, são modelos de probabilidade em constante refinamento. E esse refinamento, curiosamente, não apaga a história, ela aprofunda tal história. Se esse vídeo fez sentido para ti, inscreva-te no canal e faz parte desta comunidade de mentes inquietas. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Nos vemos lá. E se és novo no canal, tens a minha série completa na descrição.